Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Gestão Integrativa. Eu sou Ana Paula Candeloro, executiva, conselheira, mentora de startups e este é meu colega Ângelo Calori. Olá, Ana. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Ângelo Calori, executivo e palestrante em governança corporativa, compliance e ética. E o nosso tema de hoje é tráfico de pessoas inserido na temática de direitos humanos. Esta é a segunda parte da nossa conversa com a Ana Cláudia Ricardia Chabarrian. Então, pessoal, lembrem-se de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, compartilhar o nosso vídeo com as suas redes e deixar aqui os seus comentários. Teremos o maior prazer de interagir com vocês nessa questão. E agora a nossa vinheta. Legal. E o canal Gestão Integrativa, ele tem o objetivo de fomentar isso com os executivos, com os conselheiros, né, com os fundadores das empresas, das startups, com o objetivo mesmo de fazer de uma economia, né, empresas, organizações sustentáveis, humanas e ao mesmo tempo viáveis, orientadas ao seu próprio negócio e gerando valor, claro, né, para que todo o ecossistema funcione. Então essa é uma visão do nosso público e com esse objetivo de viabilidade e geração de valor. Para esse público, então, Ana, o que você diria de como eles podem pautar o tema? E a provocação, por que eles devem pautar esse tema? Perfeito. Eu acredito que para o público que está aqui, então, nos vendo hoje, né, já começar com o pé direito. Então, já começar tendo essa preocupação, né, criar ali uma perspectiva de valor integrado na empresa que já tenha também a preocupação com as subcontratadas, com o tráfico de pessoas, com a exploração laboral e outras formas de exploração. Primeiro porque nós estamos, de fato, como eu falei, mencionei brevemente, nós estamos, de fato, ali numa era do ESG, que, creio eu, é um momento que não tem muito mais volta, né? E os consumidores também estão cada vez mais se conscientizando disso, apesar de ainda termos um longo caminho, mas tem demandado também isso das empresas, né? Então, esse reconhecimento por parte do consumidor da necessidade de as empresas evitarem esse tipo de prática, né, também faz com que elas já tenham, pensando numa margem de lucro, né, porque a gente também não pode esquecer dessa perspectiva, né, mas que elas tenham também ali uma margem de lucro positiva. Há pesquisas que trazem a informação de que empresas que investem em práticas de ESG, e aqui a gente está falando do S, do social, que tem ali essa frente, né, do S e do ESG bastante desenvolvida, elas têm elas têm resultados melhores sob a perspectiva de rentabilidade, né? Então, reconhecer dentro do próprio plano de negócios ali daquela empresa, onde que eventualmente aquela empresa poderia ter eventuais situações de tráfico de pessoas, de escravidão, de exploração, nas mais variadas formas, né? Já é um momento para ela começar então a desenvolver práticas dentro do seu negócio, dentro da sua realidade, para conseguir evitar esse tipo de situação. E não só fazer o marketing, né? Nada de ESG washing aí, nada de... nada de ESG washing, não estamos falando isso, né? Mas não só fazer o marketing, mas realmente criar políticas internas que, dentro de cada uma das realidades, que sejam voltadas ao atendimento dessas necessidades também, né? Tá, entendi. O executivo pautando isso e fomentando isso internamente, né? Sem dúvida. E você tem observado um engajamento maior, genuíno engajamento das empresas? Como você vê esse cenário? Para a A temática... gente tem falado muito do washing, né? Assim, o washing ele é bastante presente. E essa questão, a gente sabe, né? Existe a fundamentação econômica que motiva uma série de ações empresariais, mas genuinamente a gente tem alguns exemplos que a gente pode falar que são mais puros, positivos e na sua experiência. No enfrentamento do tráfico de pessoas, nós não temos muitos casos, sinceramente,
né? Eu acredito que ainda deva haver um maior engajamento por parte da sociedade. E especificamente sobre o tema de tráfico de pessoas, né? Eu creio que o problema da ausência de engajamento nessa perspectiva, Ana e Ângelo, seja justamente porque há um desconhecimento muito grande do que vem a ser esse crime, né? Nós, inclusive, no nosso grupo de pesquisa do Mackenzie, chamamos o grupo de pessoas invisíveis, porque esse é um crime que é muito invisibilizado na sociedade. As pessoas muitas vezes são vítimas do crime e não sabem que são vítimas, né? Então, a gente vive numa situação de invisibilidade da modalidade criminosa, e essa invisibilidade por parte da sociedade como um todo, que não reconhece, não imagina o que vem a ser, né, em grande escala, pensando ali em sociedade nacional ou mesmo global, né? Esse desconhecimento faz com que os consumidores também não demandem isso de uma forma mais ampla, mais robusta por parte das empresas, né? Então, a gente acaba vendo muito à frente de exploração laboral, exploração infantil. Então, óbvio, há empresas que têm esse tipo de trabalho, que realizam eu diria ali, né, um trabalho mais desenvolvido na frente de combate à escravidão, por exemplo, à exploração. Mas, ao mesmo tempo, condições análogas à escravidão, né? Quando a gente fala escravidão, hoje em dia, condições análogas, né? Porque a escravidão foi abolida, enfim, né? Mas aqui, o aspecto na frente do tráfico, muitas vezes, e olha só, né? Tô construindo um raciocínio aqui com vocês. O tráfico de pessoas, ele é muitas vezes o pressuposto das outras formas de exploração. Então, por exemplo, uma pessoa que foi submetida a uma condição análoga à escravidão, muitas vezes ela foi ela mesma traficada, né? Só que o tráfico mesmo, ele não é trabalhado, ele é desconhecido. Então, o que a gente precisa, né? Para ter um olhar para além do que seria a exploração laboral, do que seria a condição análoga à escravidão. Há empresas que fazem esse trabalho, esse tipo de rastreamento, né? Empresas, por exemplo, eu gosto muito de mencionar algumas que estão voltadas ali para o setor alimentício, principalmente essas empresas menores, por exemplo, de chocolates, que tem ali uma produção de cacau que é toda rastreada, né? Que você consegue saber qual foi o produtor, eventualmente, que fez tal grão de cacau, né? De chocolate. Mas a gente vê isso ainda em pequenos negócios. Grandes empresas, muitas vezes, tem programas, dizem ter programas, mas a auditoria aí também já fica um pouco mais prejudicada, né? Então a gente precisa ter um mecanismo mais aí reforçado mesmo para poder evitar a ocorrência dessas práticas, e um conhecimento maior por parte da sociedade para poder demandar também das empresas que tenham um foco ali no tráfico de pessoas. Ana, então, e falando de conhecimento, vamos abusar do seu, né? Uma pesquisadora tão aprofundada no tema. Explica pra gente, conta também a questão das atividades econômicas mais suscetíveis, porque eu fiquei impressionado, eu mesmo, quando comecei a estudar, eu tive um baque assim, como assim, cacau é uma atividade suscetível? E fiquei impressionado que você tem aquelas mais básicas, né, mais padrão, como confecção, por exemplo, e tem essa do cacau. Então, atividades econômicas mais suscetíveis e também regiões. Para que isso? Com o conhecimento a gente começa a olhar, quando a gente fala da diligência, né, e da cadeia produtiva, ter isso em pauta, em mente já, para começar, é cacau, talvez eu tenha que olhar um pouquinho melhor. Por favor. Muito legal sua pergunta. Bom, primeiro, quando a gente fala em escravidão moderna, qualquer pessoa pode ser vítima de tráfico de pessoas e exploração das mais variadas formas, e isso existe em todos os setores da economia, praticamente, né? Eu falo assim, rindo, mas é um rindo de desespero, né? Realmente nós vemos isso nos mais variados setores da economia. Então, não só alimentício, têxtil, de minérios, tecnologia, cada vez mais. Então, nós temos um exemplo gravíssimo e que ainda hoje vem sendo muito debatido, a exploração laboral infantil nas minas do Congo e de outros países do continente africano, para que eles tenham ali o colhimento de minérios para empresas de tecnologia, né? Então, isso ainda é bastante grave, há uma certa regulamentação, há
uma busca cada vez maior por regulamentar esse setor e por evitar esse tipo de prática, mas ela ainda acontece, né? No caso do cacau também. Agora, nos últimos meses, nós vimos na Suprema Corte dos Estados Unidos, tá tendo um julgamento importantíssimo envolvendo o trabalho infantil em fazendas de cacau também no continente africano, mas de grandes empresas, de Nestlé e outras empresas grandes do mercado, que tem um trabalho, que ainda, né, sustentam um trabalho com condições análogas à escravidão, e isso no caso ali da decisão norte-americana que tá lá, o caso que tá na Suprema Corte, né, dos Estados Unidos. Então, assim, nós, nos mais variados setores, nós temos no setor têxtil, a gente tem aqui em São Paulo, a gente nem precisa ir muito longe aqui do nosso lugar, né, de fala, que na região central ali de São Paulo, nós temos as próprias empresas têxteis que muitas vezes se valem do trabalho a condições análogas à escravidão, mão de obra análoga à escravidão de imigrantes, né? Então, esse também é um outro aspecto que é relevante. E, no caso de tráfico de pessoas especificamente, relatório do UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, diria que é o guardião ali, né, do Protocolo de Palermo e dos demais tratados voltados à Convenção da ONU sobre o Crime Organizado Transnacional. O UNODC, no último relatório, ele trouxe ali uma estatística de 79% de mulheres, né, que são submetidas à exploração sexual. Então, ainda nós temos, né, um ambiente que é ainda mais invisibilizado, né? Então, a gente está falando de um assunto que ainda é mais complicado. Falamos muito sobre isso no nosso livro Mulheres Invisíveis, publicado pela editora CRV, gratuito, digital, online, vocês podem achar lá. E assim, esse ainda é um aspecto maior, mas eu vou até trazer um dado novo para vocês, né? Agora, estamos em tempos de pandemia, a Organização Internacional do Trabalho, ela estima que aproximadamente 150 milhões de pessoas vão ficar desempregadas em função da pandemia. E o risco que isso traz também para o incremento das estatísticas de tráfico de pessoas e a exploração, no caso ali de exploração de condições ali laborais, né? Então, a exploração de condições análogas à escravidão também em função desses dados. Então, hoje nós temos exploração nessas mais variadas frentes, mas também, né, temos uma perspectiva de piora e de aumento de uma porcentagem, e de novo, né, as porcentagens aqui, elas não são exatas, né, porque, de novo, por ser um crime invisível, a gente tem uma situação de estimativas, né, até porque há um problema grande na própria coleta de dados por parte dos estados para a própria elaboração dos relatórios globais do UNODC, né? Não vou me delongar muito nisso, mas essas estatísticas, elas tendem a piorar, sobretudo no setor laboral, mas nas mais variadas frentes mesmo. E você perguntou sobre rotas. Faltou um ponto, né? Quando nós pensamos ali em setores, em regiões, pensando no Brasil, por exemplo, né? O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente como país de origem, trânsito e destino de pessoas para finalidade de tráfico de pessoas. Mas Brasil, principalmente, ainda hoje, em números absolutos, é reconhecido como um país com um grande número de pessoas que saem do Brasil para ser traficadas e principalmente ainda, especialmente para exploração sexual. Então, a gente tem ali nos próprios relatórios do UNODC, dá para ver onde há um número maior das formas de exploração. Brasil, ainda mais a exploração sexual para fora do país. Internamente, tráfico interno, exploração laboral. E aí, laboral, a gente tem fazendas, a gente tem, por exemplo, fazendas de cana-de-açúcar e outras espécies ali do próprio agronegócio, se parar para pensar, né? Nós temos também indústria têxtil, né? Então, há ali toda uma forma de exploração também regional que a gente não pode esquecer no momento de analisar dentro de um plano de negócio, da realidade de uma determinada empresa e da região em que ela vai se instalar, o que ela pode evitar naquele local específico. Perfeito. E quando você fala interno, exploração para o trabalho, lembrou, dia 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate, né, à exploração
com trabalho análogo ao escravo. É isso mesmo? Sim, e na verdade nós temos em julho, né, pensando em tráfico de pessoas especificamente, em julho nós temos ali no último dia do mês, né, o Dia Internacional e o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então julho e principalmente a última semana de julho, para quem trabalha com essa temática, elas são as mais movimentadas. A ONU, ela reforça a campanha chamada Coração Azul, que é de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então também é bem interessante ficar atento nessa última semana do mês, ou no mês de julho todo, né? Não que o enfrentamento deva ser realizado só nesse período, né? Mas são datas que são ali pontuais para a gente não esquecer e trabalhar cada vez mais na prevenção e no enfrentamento. Perfeito. Eu ia comentar, em uma outra oportunidade, a gente conversou com um delegado da Polícia Federal e eu comentei com ele que o desenvolvimento econômico, né, acaba trazendo, né, até promovendo de uma certa forma algumas situações de violações aos direitos humanos, né? Quando, por exemplo, uma empresa vai se estabelecer em uma região ou exploração de minério ou mesmo construção civil, o que quer que seja, e acaba ali motivando, né, exploração sexual e outras questões relacionadas a isso. Como, na sua opinião, como você acha que a empresa que naquela localidade vai fomentar o desenvolvimento econômico, como ela poderia também estabelecer mecanismos de prevenção a essas questões que podem surgir decorrentes da instalação dela naquela localidade? Nossa, essa pergunta é excelente. A gente trabalha muito isso em termos de pesquisa quando fala em grandes obras, né? Então eu lembrei aqui, enquanto você falava, eu lembrei aqui de Belo Monte, né, em que houve ali um aumento de mais de 40 mil pessoas na cidade, né, era uma cidade minúscula, Altamira, e que esse aumento vertiginoso de pessoas que foram trabalhar na obra, né, ele também levou outras situações problemáticas de violações de direitos humanos, como, por exemplo, um aumento da prostituição, do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, né, e nesse caso, a empresa, ela tem também um papel, uma responsabilidade, né, de zelar pelos funcionários, de zelar pela qualidade das relações e nesse caso, o trabalho preventivo é de conhecimento mesmo, né? O trabalho preventivo é de capacitação. Inclusive, quando nós falamos na frente de tráfico de pessoas, a gente fala muito de capacitação de agentes, né? E essa capacitação de agentes vinda da política pública, ela não é só, como a gente falou no começo da nossa conversa, ela não é só para agentes públicos. Essa capacitação de agentes também precisa ser feita com os próprios agentes que estão envolvidos naquela obra, que estão ali envolvidos naquele trabalho. Até numa perspectiva de, olha, você está trabalhando para a empresa, você não pode fomentar essa prática, a empresa é contrária a essa prática, a cultura da empresa, e falar sobre cultura corporativa é fundamental, né? A cultura da empresa é contrária a essa prática, então você, funcionário, que violar essa cultura da empresa, né, fomentando esse tipo de prática, você também eventualmente pode ser prejudicado, né? Então, não só uma criação de cultura a partir do medo, não é isso, mas é de conscientização, né, de que todo mundo que faz parte daquele ecossistema precisa fazer a sua parte, né, evitando fomentar situações dessa natureza. É muito fácil falar, né? Mas sem dúvida alguma, a empresa precisa ter, junto do próprio plano econômico, de quanto ela vai lucrar com aquela obra, ou enfim, né? Com aquele serviço, com aquele produto, aquele projeto, né? Independentemente do quanto ela vai lucrar com isso, ela precisa ter no seu próprio plano, na sua própria estratégia, uma definição também desses riscos, né? Uma definição também de como mitigar e prevenir esses riscos. Uma pergunta de ouro para a Ana, que é aquela que a gente gosta de fazer em relação. Gostaríamos que você mandasse um recado, um lembrete, um reforço para o público que a gente está falando como um agente de transformação, né? Os executivos, os fundadores, os conselheiros, de por que eles devem fazer isso e a geração de valor para as suas instituições. Ou seja, né, o que eu ganho com isso? Fazendo tudo isso, né?
Qual a vantagem? Isso Essa é uma pergunta que para mestre e doutor em Direitos Humanos e Empresas, fazer essa pergunta é uma coisa que eu vou sofrer para responder, né? Era a pergunta de ouro, Não, mas o recado que eu deixo é: invistam no S do ESG, né? Não só no E e no G, não é só no E e no G, o S existe. Invistam nesse S também, no social, nas pessoas, né? O próprio John Ruggie, ele fala que o S is about people, né? Então, e quando a gente fala no about people, é investir em direitos humanos, direito do trabalho, condições ali de dignidade humana para as pessoas, de saúde física, mental, né? No ambiente de trabalho e também perante a sociedade que é afetada por esse negócio, né? E esse investimento, ele hoje não é mais só algo para que a empresa seja bem vista, né? Esse investimento, ele deve ser feito para que a empresa tenha aí mais lucros, para que a gente veja realmente uma melhora nos dados da própria performance corporativa no longo prazo, né? Hoje não é só uma questão de parecer bonito na foto, hoje é uma questão de sobrevivência. As empresas que não investirem nessas espécies aí de proteção e não investirem nesse S, elas sem dúvida alguma estarão fadadas ao fracasso. Então hoje é uma questão de sobrevivência, não é mais nem de ser bonito, de concorrência, é de sobrevivência mesmo nesse mercado. Isso, Obrigado. recado dado. Recado dado, sim. Sobrevivência, hein, pessoal? Isso aí. É isso, Ana. Excelente, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ativismo. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Parabéns também por fomentar o tema e a pesquisa nisso. Eu cada vez tenho visto como mais importante para que pesquisa se transforme em política pública e a transformação, porque achei impressionante também, pesquisa preliminar que eu fiz, o que eu tenho em mente é que começa a se falar em direitos humanos com o Cilindro de Ciro em 539 a.C., pelo que eu ouvi. Então são 2.500 anos falando disso e ainda a gente está aprendendo, né? Então é muito importante o trabalho que você faz, né, em coordenar um grupo de pesquisa, e agradecer de você colaborar e dividir esse seu enorme conhecimento com a gente e com o nosso público aí. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Ciência é resistência, então é conhecimento que gera cada vez mais valor para a sociedade, e conhecimento compartilhado é o que faz a sociedade melhorar cada vez mais. Então eu agradeço vocês pela oportunidade de trazer um pouco das nossas pesquisas, de poder também dividir esse momento com vocês sobre a perspectiva mais prática, que acho que a gente precisa também sair só do mundo teórico e trazer isso para a prática. Então eu agradeço essa oportunidade. E sem dúvida, né, direitos humanos, eles sempre existiram e sempre vão existir. Enquanto a gente estiver falando primeiro, enquanto o mundo tiver pessoas, teremos direitos humanos. Enquanto pessoas estiverem sendo exploradas, teremos direitos humanos. Então, é realmente um tema que é inesgotável, enquanto a gente não alcançar aí um nível maior de evolução intelectual para poder, né, agir de maneira diferente. Então, eu agradeço. Obrigada. Esta foi a segunda e última parte da nossa conversa com a Ana Cláudia Ruicardia Chabarrian sobre tráfico de pessoas e direitos humanos. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem um like no vídeo, compartilharem e nos seguirem nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Também mandem os seus comentários, que será o maior prazer responder a todos eles. Obrigada. Obrigado. Tchau. Vamos lá. 3, 2, 1. Então hoje nós estamos aqui com a